Olá pessoal, espero encontrá-los bem. Vamos dar sequência, indo aqui agora para um cálculo de OE. Então, um exemplo de cálculo do OEE. Eu vou colocar aqui o enunciado de um problema, então considere que uma fábrica que produz vou colocar panela, né, como a gente deu o exemplo na nossa última aula. Uma fábrica que produz panela possui um tempo de ciclo médio de 1,2 minuto por panela. Tempo de ciclo médio de 1,2 minuto por panela. Essa empresa trabalha com 2 turnos de 8 horas cada. Aqui já descontado o tempo de almoço, ou tempo de refeição, né? Ou seja, 8 horas efetivamente trabalhadas. Então, tempo de refeição. Então, essa empresa trabalha com 2 turnos de 8 horas cada, descontado o tempo de refeição. E admite-se por dia uma parada de, ou melhor, de refeição. Ponto. Ao término de um mês típico, ou seja, 22 dias úteis, a empresa registrou 7 horas de parada previstas, então 7 horas de paradas previstas e 42 horas de paradas não planejadas. Então, 2 turnos de 8 horas cada, descontado já o tempo de refeição, e após 22 dias úteis, um mês típico de trabalho, a empresa registrou 7 horas de paradas previstas e 42 de paradas não planejadas. 42 horas de paradas não planejadas. Sabendo-se que ao final desse mês foram produzidas 260 peças e que destas 30 apresentaram não conformidade, determine o OIE desse ativo. Então nós vamos determinar o OIE desse ativo no período aí de um mês, 22 dias úteis. Então nós vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa conhecer: tempo disponível. Qual era o tempo disponível desta fábrica? Primeiro, eu tenho 2 turnos, cada um deles de 8 horas, que durou 22 dias. Então, é o período analisado de 22 dias em que eu tinha 2 turnos de 8 horas. Mas, nesse período, eu tive também algumas paradas planejadas, paradas que a empresa entendeu
necessárias, né, como sendo necessárias, que são as 7 horas. Então eu tive neste período de 22 dias, 2 turnos de 8 horas e deixei de ter ali disponível, né, à disposição para a operação, 7 horas. Então, ao final desse período de 22 dias úteis, nós tivemos 345 horas. 345 horas disponíveis para a produção. Nesse mesmo período, o tempo operacional, que nada mais é que o tempo disponível menos as paradas não planejadas, né, ele foi de 345 horas menos 42 horas, que resultou para nós em 303 horas, tá? Onde PNP igual a paradas não planejadas. Tempo de paradas não planejadas. Tempo de paradas não planejadas. PNP. Ok. Muito bem, então temos já tempo disponível e temos o tempo operacional calculados. Isso nos permite definirmos a disponibilidade. Pessoal, lembrando aí que qualquer necessidade, vocês podem ir pausando o vídeo, indo assistindo mais lentamente e, havendo dúvidas, vocês entrem em contato para que a gente possa saná-las. Então, a disponibilidade vai ser calculada como A é igual à razão entre o tempo operacional e o tempo disponível. Então, nós temos aqui 345 dividido por 303, que vai resultar para nós em 0,878. Vamos fazer aí o uso de 3 casas decimais, tá? Isso vai nos permitir trabalhar de forma mais assertiva. De 3 a 4, tá, pessoal? Não tem necessidade de mais do que isso, não. Agora, nós vamos, portanto, para a produtividade. A produtividade, ela depende de 3 termos, né? Produtividade, ela é definida como sendo a quantidade de peças produzida dividido pela razão entre o tempo disponível e o TCM. O nosso TCM foi definido lá em cima, né, como 1,2 minutos por panela. Nós temos aqui a quantidade de peças. Só um instante aqui que eu acho que eu cometi uma falha. Aqui não é minuto, aqui é hora. E aí panela fica um tempo muito longo. Vamos colocar uma outra peça aqui. Vamos colocar sei lá, vamos imaginar que estejamos trabalhando com um serviço de usinagem. Então, 1 hora por peça usinada. Senão nós vamos ter problemas aqui nos cálculos, tá? Ali é hora, não é minuto. Então, quantidade produzida, nós sabemos que foram 260. Temos um tempo disponível de 345 horas e um tempo de ciclo médio de 1,2. Então, lembrando que aqui a gente está falando de uma razão de razão, né? Fração de fração. A primeira fração que eu preciso resolver é a fração do denominador. Então, eu preciso calcular ali primeiro os 345 dividido por 1,2. 345 dividido por 1,2, isso vai resultar para nós em 287,5. 287,5, pessoal. Eu estou falando aqui de quantidade de peças produzidas.
Ninguém produz meia peça. Apesar que estamos falando de usinagem, daria até para terminar, interromper a produção num dia e continuar no próximo. Isso ainda é possível em se tratando de usinagem. Faço todo o setup, deixo a peça no torno, por exemplo, se eu estiver torneando, ou na fresadora se eu estiver fresando, ou no centro de usinagem se eu estiver fazendo várias operações paralelamente. Então, ainda que se trata aqui de um serviço, é possível, mas quando nós estivermos falando de peças de fato produzidas em processos de forjaria, estamparia ou fundição, não dá para trabalhar com meia peça. Tá? Então a gente faz um arredondamento sempre para baixo. Vou fazer isso aqui, mas como mencionei, né, no enunciado a gente ajustou ali para tempo de peça usinada, ainda que é possível trabalhar com 287,5, apesar de não ser o ideal. Tá? Então vamos deixar aqui 287, vamos fazer um arredondamento para baixo. Isso vai implicar para nós em uma produtividade de 0,906. E por fim, vamos trabalhar com a qualidade. Qualidade, nós vamos obtê-la por meio da razão entre quantidade de peças conforme e quantidade de peças produzidas. Tá? Então aqui qualidade é igual quantidade conforme, vou colocar entre parênteses, né, para vocês terem aqui a real noção de que se trata de uma coisa só, dividido pela quantidade produzida. O enunciado não nos falou a quantidade de peças conforme, mas falou a quantidade de peças não conforme. Então a quantidade de peças conforme é basicamente a diferença entre a quantidade de peças produzidas e o número de não conformidades, né? Peças não conforme. Aqui eu vou colocar parênteses, dividido pela própria quantidade. Então aqui quantidade produzida 260 menos 30, entre parênteses. Então eu resolvo primeiro o parênteses, depois eu faço a fração, dividido por 260. Ficaremos com 230 dividido por 260. Isso resultará em 0,885. Qual é a unidade, professor? Não tem unidade, adimensional. Onde PNC, peças não conforme. Muito bem, temos aí, portanto, as três variáveis já calculadas. Sabe-se, ou sabendo-se, que OI é igual disponibilidade multiplicada pela produção multiplicada pela qualidade, temos que OI é igual a 0,878 multiplicado por 0,906 multiplicado por 0,885. Isso aqui vai resultar para nós em um OE de 0,704, que equivale a 70,4%. Bom, nesse sentido, a gente percebe o quê? Quem é a variável que está jogando contra, que principalmente está prejudicando o OE? É justamente a qualidade. A gente precisa melhorar o indicador de qualidade, que é o menor dos resultados que nós obtivemos. A disponibilidade, né, seguida da qualidade. Então a gente primeiro precisa o quê? É necessário que a empresa trabalhe de modo a fazer com que o tempo que ela de fato consegue aproveitar daquele que está disponível seja maior. Então, reduzir as paradas não planejadas. Então, entender onde essas paradas estão ocorrendo, por que elas estão ocorrendo,
e, naturalmente, adotar estratégias para que essas interrupções não ocorram. Seguido desse indicador, nós temos a baixa qualidade, né? Um indicador aí de 0,885 indicando que uma quantidade de não conformidades de 30 peças é muito grande. Nós estamos falando aí de uma variabilidade ruim de peças superior a 10% da quantidade produzida. Então, essa é uma informação bastante importante. E ela, de fato, é gritante aos olhos, né? Pô, estou deixando de produzir aí mais do que 10%, né? Cerca de 11,5% do que deveria com qualidade. Então, e são duas coisas que pesam, né? Porque a gente teve um tempo disponível menor, um tempo operacional menor do que o disponível, cerca de 12,2% do tempo a menos. Isso fez com que o meu operador talvez tentasse acelerar o processo, diminuindo o tempo de ciclo médio dele, né, porque ele entregou uma produtividade de 90%, ou seja, a produção dele foi maior do que o tempo disponível, do que o tempo efetivamente aproveitado, né, daquele tempo disponível. Então ele acelerou o processo, produziu mais peças do que estaria previsto por minuto, por hora, mas esse acelerar a produção implicou na baixa qualidade. Então ele acabou cometendo mais erros do que cometeria. Então aí está uma questão importante de ser avaliada. Tá? A combinação dos três fatores gerou, portanto, um OE de 70,4%. 70,4%, nós estamos falando aqui de um patamar em torno ali dos 70%, que em geral é o mínimo aceitável pelas empresas. Empresa nenhuma quer trabalhar com um patamar de 70%. O ideal é sempre trabalhar acima disso. 70% é o mínimo do mínimo. Espera-se que obter OEEs da ordem de 90%, 95%. Então, para isso, a gente precisa estar com todos os parâmetros muito bem ajustados. Disponibilidade alta, então poucas paradas, equipamento sempre em dia, manutenção sendo feita corretamente, preventivas e preditivas, para que eu não implique em corretivas. E, ao mesmo tempo, equipe capacitada, máquinas bem aferidas, portanto, com uma qualidade de manutenção bem executada, para que a gente possa obter aqui no final um valor mais alto de OE. Então, para que a gente tenha aqui OE da ordem de 90% ou mais, todos os outros indicadores precisam estar em pelo menos ali próximo dos 95%. Se a gente entender que os três indicadores geram, por exemplo, um OE são de 95%, então 95% para cada indicador, 95% para cada indicador, qualidade, operação, produtividade e disponibilidade. O OE vai ser de pouco menos do que 86%. Tá? Então não é uma atividade simples conseguir trabalhar com OEs elevados. A partir de 97% para cada indicador, 97%, o OE passa a assumir 91%. Então, todo o processo precisa ficar de fato bem ajustado. Tá bom? Pessoal, dito isso, encerramos a nossa aula por aqui. Espero que tenham aproveitado. Vou deixar um exercício para que vocês possam praticar. E, havendo dúvidas, entrem em contato. Um abraço e até a próxima aula.